Gente, essa mensagem, o título que eu tenho para essa mensagem hoje, não tem, aparentemente você não vai reconhecer o que está por detrás. Qual é o tema que eu quero abordar aqui? Porque o título é simplesmente esse, ultrapassando os dias de tribulação. Mas o foco que eu quero colocar aqui para você nessa noite é sobre sociedade e família. Família é a coisa mais importante que a gente tem. Família é a base da sociedade. A base da sociedade não é o indivíduo. A base da sociedade é a família. E o que a gente mais tem hoje no mundo são famílias disfuncionais. E como a gente sofre uma influência muito forte daquilo que acontece no mundo, a gente acaba tendo dentro da igreja famílias disfuncionais também. E nós precisamos render a nossa família diante de Deus para que nós passemos a ter aquilo que a Bíblia mostra. Na Bíblia também mostra família disfuncional. Você há de convir comigo que irmãos que planejam a morte do irmão mais novo e jogam ele numa cisterna e depois vendem como escravo, é uma família bem disfuncional. Mas a Bíblia fala de famílias funcionais também. E no meio das famílias disfuncionais, como foi o caso da família de Jacó, os irmãos de José, essa família, ela começa como uma família disfuncional, mas ela termina como uma família funcional. Porque o plano e o propósito de Deus é que as nossas famílias sejam famílias que funcionam bem. E só há um meio da família funcionar bem. É centrada em Jesus. É centrada no plano fundamental da palavra, no plano de Deus. E eu quero falar para você sobre nós ultrapassarmos dias de tribulação, mas em especial tendo como foco a questão da família. Eu quero ler com você aqui uma passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, depois de 12 a 14. Deixa eu chamar a sua atenção do seguinte. Esse trecho, o que a gente vai ler aqui, Timóteo está recebendo uma palavra de Paulo, mas Paulo não está falando a respeito da igreja ou das pessoas do tempo de Timóteo. Porque Paulo começa dizendo aqui, assim, Timóteo, saiba disso aqui, nos últimos dias. Então ele não está falando sobre aquele momento, aquele tempo. Quando você lê algumas outras coisas do apóstolo Paulo, ele diz, por exemplo, que a igreja aproveitasse bem o tempo, porque os dias eram maus. Mas agora, escrevendo sobre o futuro, ele diz que virão dias terríveis. Caramba, de dias maus, progrediu para dias terríveis. E é óbvio que ele está falando de um tempo que é o nosso tempo. Você há de convir que quando você liga a sua televisão na hora do jornal, seja lá a televisão que você assista, não importa, seja o canal que você assista, não importa, canal aberto ou canal fechado, o que a gente mais vê é notícia ruim. Eu escuto uma rádio de notícias, no carro eu sempre ando escutando rádio de notícia, ou então estou escutando ou rádio de notícia ou algum CD. E rádio de notícia, essa rádio que eu escuto, todo dia tem um momento em que eles falam, hora da notícia boa. Quer dizer, durante um dia inteiro, eles têm uma notícia boa para dar. O resto é notícia ruim, é corrupção, é político que foi preso, é o outro que fugiu, é barragem que rompeu, é gente que morreu, é assassinato. O outro dia matou não sei quem, esquartejou a pessoa. Cara, a crueldade é assim, terrível. Agora, presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e vai pensando e refletindo a respeito dos dias que a gente tem vivido, do que a gente tem visto na televisão, o que a gente tem ouvido por aí, na nossa vizinhança, as notícias que a gente vai ouvindo. Presta atenção, porque você vai ver aqui um retrato dos dias que a gente está vivendo hoje. E Paulo diz o seguinte para Timóteo, Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, quer dizer, egoísta é aquele que pensa só do seu lado, né, si mesmo. Avarentos, quer dizer, pão duro que não abre a mão nem para dar bom dia, dá tchau assim, ó. Presunçosos, quer dizer, metido a besta, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. A gente lê ímpio na Bíblia e não sabe o que significa exatamente, porque a gente pensa que ímpio é só o incrédulo. Não, o termo ímpio se refere a uma pessoa que, além de incrédula, é ruim.
ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Sabe o que é uma pessoa irreconciliável? Sabe aquela pessoa que você teve uma discussão, uma desavença, um problema com ela há 20 anos atrás, e ainda hoje essa pessoa não quer falar contigo. Você tenta fazer as pazes, a pessoa não quer ver nem pintar de ouro. Já conheceu gente assim? Irreconciliáveis, caluniadores. Hoje pela manhã tinha uma pessoa aqui que falou assim: pastor, eu fiquei indignado, porque eu estava num grupo de pessoas, de crentes, e um soltou lá uma notícia que viu que o pastor Fragale, viu anunciado, o pastor Fragale está vendendo prancha ungida. Estou vendendo prancha ungida. Aí o cara ficou injuriado e falou assim: você está maluco? Tu conhece o pastor Fragale? O pastor Fragale não entra nem nesse papo de sal ungido, vai vender prancha ungida, está maluco? Então, se você olhar por aí, em algum lugar na internet, alguém anunciando que eu estou vendendo uma prancha ungida, ou pranchas ungidas, você pode até comprar, mas não sou eu que estou vendendo. A unção que tem naquela prancha não é minha. Isso é calúnia, é conversa, é outra coisa. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. E até aqui ele vem falando da situação do mundo, de como seria o mundo. Mas agora, depois dos soberbos, ele põe uma vírgula e agora fala sobre pessoas que estão dentro da igreja. Olha só. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quer dizer, ele não está falando de uma pessoa que está no mundão. O sujeito está no mundo, amigo de Deus. Então o cara está de braço dado com Satanás, pô. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Tendo a aparência de piedade, essa palavra piedade é ruim de traduzir, seja para o português, para o inglês, é muito ruim de traduzir, porque o conceito do original, a palavra no grego original, significa o caráter, a personalidade do próprio Deus. Então, tendo a aparência de um caráter semelhante ao de Jesus, mas negando o seu poder. Quer dizer, botando Jesus no nível meramente da religiosidade. Não tendo relacionamento íntimo e ainda impedindo que outros desenvolvam esse relacionamento íntimo com Deus. Tendo a aparência de piedade, porém negando o poder de Deus. E aí ele diz: afaste-se desses também. O também aqui significa se afaste daqueles e desses aqui também. Não queira conversa com essa turma, não. Porque isso aqui é só problema. Depois no versículo 12 ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer dizer, você quer seguir, você quer manifestar o caráter de Cristo, você quer falar de Jesus para as pessoas, você quer pregar o bem, coisa legal, coisa boa, positiva, e ainda assim você é perseguido. E nós até moramos num país que a perseguição aqui é até a nível besta, né? Fazem pouco caso da nossa fé. Né? Mas ele diz aqui: você quer viver de acordo com o padrão da palavra, você vai ser perseguido, vão falar mal. Alguém vai pegar no seu pé. Vai para a igreja, dá dinheiro para pastor. Engraçado, né? Se você diz que vai para a igreja, pegam no seu pé, fazem pouco caso da sua fé e dizem que você vai dar dinheiro para pastor. Mas se o cara disser assim: estou indo para a mesquita, ninguém fala, vai dar dinheiro para o imã? Não fala. Por que não fala? Porque sabe que se falar, no dia seguinte explode. Mas da gente fala. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O cara pensa que é esperto demais, ele acha que ele é mais esperto que a esperteza, mais malandro que a malandragem. Mas ele está enganando sem saber que também está sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Timóteo era discípulo de Paulo. Ele está dizendo aqui: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção. Convicções não mudam facilmente. Preferências mudam facilmente. Hoje eu posso preferir comer peixe, amanhã eu prefiro comer carne. Hoje eu prefiro comer brócolis, amanhã eu prefiro comer agrião. Preferência pode mudar, mas convicção não. Convicção é diferente.
Convicção, você só consegue mudar uma convicção se aparecer uma convicção que seja superior, com verdades maiores e melhores do que aquela que você tem hoje como convicção. Enquanto não aparecer algo maior e melhor, que te convença que essa convicção é boa, mas é inferior a essa aqui, você permanece nessa. Porque a convicção não se muda de qualquer jeito, ou por qualquer motivo. E ele diz aqui, você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção, porque você sabe de quem você aprendeu. Você aprendeu isso aí tudo comigo, Paulo. Eu sei de quem eu recebi do trono da graça de Deus. Passei para você. Então mantenha-se firme nisso aí. E essa é uma filosofia que a gente tem aqui na Nova. Meu convite para você é, permaneça firme nas coisas que você tem aprendido aqui, comigo, com os pastores da Nova. O crente, às vezes, é meio bobo demais. Aí ele acha que tudo é uma benção. Na Nova é uma benção. Mas ele também vai aqui, vai ali, vai acolá. Antigamente chamava isso de crente borboleta. Pôs aqui, pôs ali, pôs acolá. E ele vai ouvindo tudo, no final ele pensa que tudo, se juntar tudo, vai dar uma coisa maravilhosa. Não vai dar uma salada russa que vai te dar uma dor de barriga do tamanho de um bonde. Vai te dar diarreia espiritual. Aí a pessoa quer embolar aquilo tudo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você se firme naquilo que você tem ouvido. A gente aqui na Nova, eu sou chato. Aqui nesse púlpito, não sobe qualquer um para pregar aqui. Não sobe qualquer um. Eu sou chato. Tem gente que se oferece para pregar aqui. Eu digo muito obrigado. Veremos. Até os pastores daqui, quando vêm pregar, termina de pregar, corre para mim. Pastor, e aí? Porque já sabe que eu vou perguntar. Então, antes de eu perguntar, ou antes de eu chegar para fazer algum tipo de crítica, já vem perguntando, e aí, pastor, como é que foi? Aí a gente conversa, a gente senta os pastores, a gente fala, ó, foi muito bom, foi muito ruim, nisso aqui foi excelente, tal, blá, blá, a gente fala. A gente fala. Conserta e tal, ó, cara, tu pisou na bola, vai me dar um trabalho, tá, agora para consertar, tu falou besteira. Ou então, cara, não, tu foi na mosca, acertou, beleza. Quem já é com de fora. Tem gente que diz que me manda currículo. Estou me disponibilizando para pregar na sua igreja, eu já preguei aqui, ali, eu já preguei na Polônia, já preguei na Itália, já preguei nos Estados Unidos, em Marte, estou disponível. Mas, para subir aqui e pregar aqui, tem que comungar das mesmas coisas que a gente, pregar as mesmas coisas que a gente prega. Então, como é que a gente convida alguém de fora para pregar? Primeiro a gente senta, conversa, namoro, para se conhecer, toma café junto, de repente almoça junto. Eu não pago, ele paga. Se pagar, eu vejo. É bom, cara. Pagou, moço. Não precisei pagar. Se eu precisar pagar, já tem ponto a menos. Mas a gente vai se conhecendo, vai trocando figurinha. E quando a gente começa a conversar, a gente já percebe logo se o espírito identifica. Na primeira conversa, a gente já sabe, cara, esse cara, ele tem comunhão comigo, o espírito dele já casou com o meu aqui, já entendi que o que ele fala, a linguagem dele é a mesma que a minha, eu posso convidar ele para pregar aqui na igreja, que vai dar tudo certo, sem problema nenhum, pode ter até uma diferença teológica aqui, ali, acolá, mas no geral vai dar tudo certo, eu posso ir lá pregar na igreja dele que não vai dar confusão, mas tem certos outros caras que eu falo assim, cara, esse aí, cara, é uma bênção, pagou para mim o almoço, mas não vai pregar lá na igreja. Porque não bate uma coisa com a outra. Por quê? Porque o que a gente ouve da palavra tem que gerar em nós convicção. O crente tem que ser uma pessoa de convicção. Melhor até dizendo, o cristão tem que ser uma pessoa de convicção. O que eu vou mostrar para você aqui agora, não tem nada, não está escrito na Bíblia. Eu não senti uma inspiração do trono de Deus para falar para você. Tudo que eu vou falar para você aqui é o mundo falando sobre o mundo. São conceitos do mundo, de sociólogos, psicólogos, etc. e tal, filósofos, do mundo, não cristãos, falando sobre o próprio mundo. E o mundo, por que o mundo é confuso? Porque o mundo jaz no maligno. Então, o sistema desse mundo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro, eles usam um codinome para falar do mundo, eles usam o codinome Babilônia. E quando você vai no livro do Apocalipse, e também nas epístolas de Pedro, tanto João quanto Pedro dizem que a Babilônia não tem remédio, não tem conserto, está destinada à destruição. Por que a Babilônia, o mundo, é destinado à destruição, não tem conserto? Porque é um sistema autodestrutivo, porque é um sistema implosivo, é um sistema com incoerências que batem de frente, com paradoxos que batem de frente um com o outro.
Então, o reino de Satanás é o oposto do reino de Deus até nisso. Enquanto o reino de Deus é um reino organizado, o reino do diabo é um reino confuso, onde um bate cabeça com o outro. E um acaba destruindo o outro. Jesus mostra isso para nós, dizendo que uma casa dividida, um reino dividido, está destinado à destruição. E a Babilônia está destinada à destruição por causa disso. Agora, olha só, qual é a situação do mundo atual? Não é o que a Bíblia diz, ou necessariamente o que eu vi em algum livro de algum teólogo. Qual é a situação do mundo atual? Quero mostrar para você uma breve visão da situação social do ser humano hoje. Hoje, a gente está vivendo num tempo da chamada pós-modernidade. Aí a pergunta que eu faço é, o que aconteceu com a coitada da modernidade para ter que ser substituída por essa tal de pós-modernidade? Por que a gente chegou a ter essa tal de pós-modernidade e o que é essa pós-modernidade? A gente vive nesse tempo. Então, o que é essa tal pós-modernidade? Pós-modernidade nada mais é do que a própria modernidade liquefeita. O sujeito pegou a modernidade, jogou num liquidificador, botou água para diluir, bateu aquilo. Ou seja, é uma realidade ambígua, multiforme, na qual tudo que é sólido se desmancha no ar, onde prevalecem o individualismo, o consumismo e a ética hedonista. A ética hedonista é a ética prevalente no mundo hoje. Pastor, o que é essa ética hedonista? Para a gente não gastar aqui horas explicando o que é o hedonismo, eu vou resumir o hedonismo para você em 3 frases e você vai entender o que é o hedonismo. O hedonismo não é uma invenção da pós-modernidade. O hedonismo já existia na Grécia Antiga. Mas era uma visão de mundo que, como deu ruim, foi substituída por outras visões de mundo. Se nós hoje voltamos a adotar o hedonismo que deu ruim na Grécia Antiga, adivinha o que vai dar no mundo de hoje? Mesma coisa, vai dar ruim. O hedonismo é o seguinte, meu prazer acima de tudo. O resto que se dane. Eu quero estar recebendo o meu prazer. Não me peça sacrifícios, porque eu não vim ao mundo para isso. Eu vim ao mundo para aproveitar a vida. Se te agrada, faça. Os outros e o resto que se lasque. Se te agrada, mete o pé e faz. Isso é filosofia hedonista. Vou viver de acordo com a minha vontade, do jeito que eu quero, de acordo com a minha cabeça, que se dane o mundo, o que me importa é que eu tenha prazer. Como é que funciona a família pós-moderna? A família pós-moderna ela é uma família sem perspectiva alguma. A filosofia por detrás da família pós-moderna é, vamos até onde der, dali para frente é cada um por si. A gente vai caminhar junto até onde der, dali para frente, cada um por si. Sabe que o pastor Hélio, lá da Academia da Fé, não sei quantos aqui conhecem o Elinho, ele estudou nos Estados Unidos. Ele fez a escola bíblica lá. E durante o tempo que ele esteve morando lá, logicamente que começam as aulas, começa a conhecer os alunos e tal, e ele fazia a escola bíblica, ele, e a esposa e os 3 filhos. Então os garotos começaram a fazer amizade com a garotada, o pessoal da faixa etária deles, e eles começaram a frequentar a casa do pastor Hélio. Daqui a pouco a casa do pastor Hélio parecia uma pensão, lotada de gente lá. E o pessoal não saía de lá. E quando nós fomos lá para visitar, eu falei, rapaz, mas a casa vive cheia de gente. Por quê? Porque esses americanos que frequentam aqui, eles adoram estar aqui com a gente. Aí eu perguntei, por quê? Disseram o seguinte, eles mesmos é que disseram o seguinte, aqui nos Estados Unidos, a filosofia é o seguinte, garoto que fez 16 anos, o pai já está com o pé encostado nas costas dele para empurrar para fora, vai se virar. Já deu o que tinha que dar, já te criei, já dei roupa, agora vai viver a sua vida. Aí a gente entra aqui na sua casa e vê que os seus filhos já têm mais de 20 anos e continuam reunindo com a família, sentando na mesa para jantar, o pessoal conta história, conta piada, brinca, ri, se diverte, o pessoal joga em família, brinca em família. Cara, mas a gente quer estar nesse ambiente, os caras viviam socados na casa dele. Exatamente por quê? Porque a perspectiva da família pós-moderna é a gente vai até onde der, daqui para frente é cada um por si. A visão da pós-modernidade é a exacerbação do relativismo. Tudo é relativo, tudo é efêmero, tudo é passageiro, não há valores absolutos. Então, o pós-modernismo também é conhecido como pós-verdade. Aí o cara diz, o que é pós-verdade?
É porque a verdade não existe. Cada um tem a sua. Quando a primeira pessoa que disse isso para mim, a verdade não existe. Eu falei, a verdade não existe? Não existe. Eu falei, isso que você está dizendo é verdade? Aí a pessoa, quando vocês vão tomar um copo d'água ali? Não tem resposta. Por quê? Porque a verdade é um absoluto. Esse carpete aqui desse palco é preto. Você pode dizer que é roxo, que é verde, que é azul, que é branco. Isso não muda a realidade e o fato de que ele é preto. Você pode ter até um problema de vista que faça com que você enxergue ele roxo ou branco. Mas isso não muda a realidade de que, na verdade, ele é preto. Por quê? Porque a verdade é um absoluto. Esse é um problema com as pessoas em relação à Bíblia. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é absoluta. Ela exclui tudo mais. Bota o resto todo para correr. Mas na visão pós-moderna, tudo é relativo, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Isso para você pode ser verdade, para mim não é. O homem moderno matou Deus e exaltou a razão e a ciência. Isso começou a acontecer na Revolução Francesa. Os revolucionários franceses diziam, nós vamos acabar com a igreja, não precisa fazer nem muita força, que daqui no máximo 50 anos a igreja não existirá mais. No entanto, a Revolução Francesa passou e a igreja está aí, vai muito bem, obrigado. Mas eles diziam, a igreja, Deus está fora. Nós temos que procurar entender o mundo agora pela razão e pela ciência. Então, por que chove? Não é porque tem um Deus lá em cima que faz cair água. É porque a água evapora, condensa, forma nuvem, chove e tal. Beleza. O que o homem pós-moderno fez? O pós-moderno, ele duvida de tudo, inclusive da ciência. Ele duvida de tudo até da ciência, porque ele é desconfiado e teme ser enganado. Ele não quer ser enganado, ele não quer ser feito de bobo. Então ele duvida de tudo, ele não acredita em nada, mas acredita numa pseudociência. As pessoas vão procurar entender ciência não nos bancos das universidades. Elas querem aprender ciência na internet. Vai dar ruim. Você sabe que hoje, no tempo de hoje, no dia de hoje, os Estados Unidos da América, país mais evoluído, mais rico, mais poderoso, com os melhores níveis de educação, está vivendo hoje um surto de sarampo. Você acredita nisso? Um surto de sarampo. Quando você ouve falar que na Venezuela está vindo sarampo para cá, para o Brasil, então, você até entende, o país pobre, vindo por outro país pobre, e tal, e etc e tal, beleza, mas os Estados Unidos está tendo um surto de sarampo. E por que está acontecendo um surto de sarampo? Porque é um grupo nos Estados Unidos que começou a divulgar uma pseudociência de que vacina faz mal. Então não toma vacina. As pessoas pararam de vacinar os seus filhos. Resultado disso, está voltando sarampo, varíola, e essas poliomielite, essas coisas matam. Você sabe qual é o problema do sarampo? O sarampo é visto como uma doença besta, mas de besta não tem nada. Porque se você tiver uma sala com 100 pessoas não vacinadas para o sarampo, 100 pessoas sem vacina para o sarampo, se entrar uma pessoa com sarampo, uma só, 99 pegam sarampo, porque é extremamente contagioso. 99 pegam. Só uma tem a felicidade de ter uma imunidade natural e não pega. As 99 pegam. Dessas 99, algumas terão sequelas como pneumonia, encefalite, que pode deixar subsequelas, que são paralisias motoras ou outras graves, cegueira. E desse grupo com sequelas, alguns morrem, porque sarampo mata. Mas por que as pessoas começaram a acreditar nisso? Porque um grupo de doido que fumou maconha estragada lá na Califórnia começou a publicar pseudociência dizendo que faz mal, com termos que parecem científicos, que quando você lê, realmente é ciência, mas não é pseudociência. Aí as pessoas veem aquilo, elas acreditam mais na pseudociência do que na ciência. Por quê? Porque o homem pós-moderno, ele duvida de tudo. Ele não quer ser enganado, ele é desconfiado, ele não quer ser enganado. O homem moderno buscava por um mundo ideal, mais ou menos previsível, um mundo organizado, lógico, racional, ordenado. O homem moderno pensava que o mundo ia chegar a isso. Um mundo equilibrado, racional, organizado, lógico. Mas as decepções das guerras
revoluções, estragos ambientais, atrocidades, violência, mortes em massa, tudo isso aí colocou em xeque o mundo do progresso e da razão. E o progresso e a razão se tornaram cada vez mais anêmicos diante dessas realidades. A razão acabou por se mostrar irracional, a ordem aponta para o caos, e o progresso que prometia uma viagem para a felicidade geral, parece muito mais ser o caminho para o fim do mundo. Não é impressionante que gente que não acredita em Deus, não lê a Bíblia, é incrédulo, olha para você e fala assim, o mundo vai acabar. Como é que pode isso? Olha o que aconteceu lá em Brumadinho, olha o que aconteceu não sei aonde, olha o que aconteceu lá em Suzano, olha o que aconteceu, o mundo está acabando. Não é isso que as pessoas andam dizendo por aí? O mundo está no fim mesmo. Caramba, você sabia que hoje, depois de toda a campanha de desarmamento nuclear que há no mundo, que há desde os anos 60, hoje ainda há armamento e potencial atômico no mundo para destruir o planeta Terra por completo 3 vezes? Eu não consigo entender para que ter armamento para destruir a Terra 3 vezes, porque uma vez só já serve. Não tem chance para a segunda. Né? Destruiu a primeira, para que precisa ter arma para destruir 3 vezes? Mas é isso que a gente tem, essa é a realidade que a gente tem. Com tudo isso, o homem, eu coloquei o homem com H maiúsculo, porque eu estou me referindo ao homem e mulher, o conceito tradicional que a palavra homem tem. Esquece o politicamente correto. Não é porque os homens e as mulheres. Me poupe. O homem passou a questionar os valores da modernidade. Com isso, a euforia do progresso deu lugar à incerteza do futuro. E todo mundo olha para o futuro só pensando, como será o amanhã? E ninguém sabe. Porque pode ser que amanhã o mundo exploda. De repente tem um maluco lá na Coreia do Norte que aperta um botão vermelho e explode tudo. Então ninguém sabe. Se há uma incerteza do futuro, isso reforça a ética hedonista. Vamos aproveitar a vida ao máximo hoje, porque amanhã pode não acontecer. Vamos aproveitar tudo que a gente tem para fazer hoje, porque amanhã pode dar ruim. Como é que isso afeta as relações? Isso afeta as relações com a seguinte mentalidade: não crie laços sólidos. Não crie raízes. Não crie laços sólidos. Porque você vai... tudo é efêmero, tudo passa. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Como é que é visto o casamento na filosofia pós-moderna? Casamento é um negócio mais com caráter de festividade do que aquele antigo pacto entre um homem e uma mulher. Então, o que importa é a festa. O que interessa é a festa. Se daqui a 6 meses, um ano, vão estar divorciados, que se dane, porque o que interessa é a festa. Agora, olha só que mentalidade burra. Porque uma festa hoje de casamento, gente, a mais barata que eu pesquisei por aí, 50 mil. Mais baratinha. Promoção, 50 mil para fazer a sua festa de casamento. Aí você progride, né? Quem tem festa de 60, 70, 80, 90, 100 mil reais para fazer uma festa de casamento. O noivo, coitado, é um duro, sempre. 99% dos casos. Raríssima é aquela princesa feliz que encontrou um milionário, porque a maioria está casando com um duro. Eu confesso a você que quando eu casei, me disseram que eu estava dando o golpe do baú. Que meu sogro tinha dinheiro, que não acabava mais, que ele era praticamente dono de Niterói. Quando eu abri o baú, estava sem fundo. O noivo de cara já é um duro. O pai da noiva já perde metade dos poucos cabelos que tem, pensando como é que ele vai pagar a festa da filha. Porque o mais barato é 50 mil. Agora, olha só. Se eu fosse me casar hoje com a Denise, e eu tivesse alguém, o pai dela tivesse grana, ou eu, ou alguém, tivesse 100 mil para financiar a minha festa de casamento, eu ia pedir assim, não faz festa, coisa nenhuma. Me dá esses 100 mil, que eu vou fazer uma viagem para a Europa, vou comprar um carro zero, e ainda vai sobrar dinheiro para fazer as compras do mês. Hã? E a festa? Vou fazer no play do prédio. Quem quiser, vem. E a comida? Salsichinha no espeto, cubinho de queijo, azeitona, Coca-Cola e Guaraná. E para quem gosta de beber alguma coisa, sangue de boi.
E vamos celebrar, casou! Ah! Tal, bota lá aquele DJ lá, bum, 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 bum. Beleza, acabou. Fechou, fez a festa, fez essa maravilha. Porque o que importa para as pessoas hoje é a festa, olha só. O ar pesado do até que a morte os separe é substituído pela leveza de um contrato que deve deixar bem claro aonde estão as fronteiras que dirão os rumos que cada um tem que tomar quando o amor perdeu o prazo de validade. Querida, desculpe qualquer coisa, mas o prazo de validade venceu. Tchau, fui. Se o homem moderno procurava obter uma cultura elevada, o pós-moderno vive de banalidades. Quando eu era garoto, eu estava entrando para o ginasial, agora tem outro nome, como é que é o nome agora? Segundo grau? Ensino médio? Sei lá. Como é que é? Fundamental. Estava no ginasial, chamava na época. Eu peguei um bando de professor, tudo garoto novo, tudo gente nova, cheio de gás, cheio de vontade. E eles diziam para a gente assim, vocês não basta que vocês tenham conhecimento, vocês precisam ter cultura. A ficha, essa ficha aí, custou a cair. Mas graças a Deus eu tinha em casa um exemplo da minha mãe, que estudava pra caramba, que lia pra caramba, e um dia, depois de burro velho, a ficha caiu. Então eu tenho em casa uma biblioteca particular, que a última vez que eu fui contar, eu contei até 300. De 300 eu parei. No livro número 300 eu parei. E deve ter, desses 300, deve ter ainda uns 50 que eu ainda não li, e eu estou lendo 5 ao mesmo tempo, que é para acelerar a fila, entendeu? Para ver se eu chego no final assim. Mas não adianta, que eu não consigo, porque eu sou comprador compulsório de livro. Eu entro numa livraria, eu fico fascinado. Eu fico assim, eu tenho que comprar um. Pelo menos um. Mas as pessoas hoje, elas não buscam cultivar cultura. Aliás, a palavra cultura vem de cultivo. Cultura não vem porque você frequentou uma escola. Uma boa escola. Eu estudei no colégio tal, Santo Agostinho, Santo Inácio. Cultura não vem disso. Cultura é algo cultivado. Escola dá conhecimento. Família é lugar onde se desenvolve cultura. Mas o pós-moderno vive de banalidades. Então, você sabe que todo aluno é malandro mesmo, né? Tem jeito. Prova de português, tem que ler Machado de Assis, Quincas Borba. Aí o que faz um malandro? Ele vai para aquele sujeito que tem aquela cara de nerd, que lê. Ele não lê, mas ele vai procurar um nerd que lê, na minha época chamava CDF. Não me pergunte o que significa essa sigla. Depois eu te explico. Se você não sabe, eu explico outra hora. Tem uma coisa a ver com anatomia, com metalurgia. Depois eu te explico, agora não. Deixa para lá. Você procurava, você não quer ler. Aí você procura o nerd, tu leu? Li. O cara com aqueles ocão assim, li. Me conta aí que é para eu fazer a prova. Me conta a história do livro para eu fazer a prova. Pega a sua resenha. E hoje, como é que a pessoa faz isso hoje? Ela vai na internet, busca a resenha do livro. E ela não lê. Se o moderno tinha uma estética marcada, você olhava assim e dizia, isso aqui é um prédio de arquitetura moderna. Você vai no MAN, é um prédio de arquitetura moderna. Tem gente que nem sabe o que é MAN, Museu de Arte Moderna. Lá na Praia do Flamengo. Você chega lá, isso é um prédio de arquitetura moderna. Mas o pós-moderno vai na direção da anti-estética. Então, o pós-moderno é o seguinte, você já foi ao museu? Para ver o quê? Quem já foi ao museu aqui alguma vez? Você foi para ver o quê? Van Gogh, Matisse, Gauguin? Ou você foi lá para ver arte pós-moderna? Que você entra no museu arte pós-moderna, aí você entra de cara assim num hall, tem no chão assim um tablado, com um monte de terra. Aí você entra, você olha para aquilo. Aí tem uma plaquinha embaixo que diz assim, nome da obra, Terra Arrasada. Deixa eu olhar de outro ângulo aqui. Entendeu? Entendeu? Você sai daí e fala assim, cara, Deus, eu sou uma besta quadrada, cara, não entendi nada. Não, você entendeu tudo.
Você entendeu? É só um monte de terra. O cara chama aquilo de arte. É só um monte de terra. Você entendeu tudo. Você não é burro, coisa nenhuma. Você entendeu tudo. Porque o modernismo vai na direção da antiestética. Você assistiu um filme chamado Intocáveis? Aquele filme é de um camarada que era um francês milionário, um filme de uma história real. O cara ficou tetraplégico, né, perdeu os movimentos do corpo, do pescoço para baixo, e ele contrata um cuidador. E o cuidador é um camarada sem nenhuma instrução, mas é um camarada muito inteligente. Ele quer ajudar o cara. Aí um dia, ele vira para esse cara e fala assim, cara, você tem que pintar um quadro. O cara, mas eu nunca pintei nada. Não, pega aí tinta. Aí o cara pega uma tela, pega a tinta, joga para lá, joga para cá, faz um monte de borrão, aquele negócio todo. Aí ele pega aquele quadro, leva para um marchand em Paris, diz, cara, isso aqui é uma obra de arte de um artista que vai começar a bombar. O camarada olha e fala assim, oh, realmente uma perspectiva. Que maravilha. Olha só esse vermelho aqui, você sente a pungência do pintor neste vermelho. Olha este azul, que realmente fala da melancolia que há na alma do pintor. Eu vou comprar, quanto custa? 100 mil euros. Ah, é meu. Um quadro que uma criança de 4 anos pintaria. A pessoa olha, porque o pós-modernismo vai na direção da antiestética. O homem moderno criou enciclopédias e bibliotecas, valorizando o saber. O pós-moderno focou na informação de fácil compreensão. É internet, é Google. Nunca houve tanta informação disponível, mas, ao mesmo tempo, os níveis de ignorância geral nunca foram tão altos. Se somar a quantidade de informação que nós temos disponível, se juntar todas as gerações dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, se juntar toda a informação que eles tinham, não dá 1/10 da quantidade de informação que a gente tem. Só nossa geração, só nós. E ainda assim, a ignorância é absurdamente grande. Não é à toa. Isso não é um fenômeno brasileiro, não. Isso é um fenômeno mundial. As estatísticas dizem que metade dos alunos universitários brasileiros, quando se formam, metade deles é composta de analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É um camarada que lê um texto e não consegue interpretar. Agora, tu imagina só, se esse cara tem uma carteira de advogado, ele é o seu advogado. Não sabe nem ler o texto direito. Quer dizer, você vai em cana. Você vai acabar em cana. Os níveis de ignorância nunca foram tão altos. O homem moderno valorizava o pensar. O homem pós-moderno valoriza o visual. É por isso que dá ruim. Porque o camarada, quando ele pensa em casar, ele não pensa em casar com quem tem conteúdo além de beleza. Ele só pensa no frasco. Aí o que acontece? Se você chega para mim e me dá de presente um perfume, o vidro é todo elaborado e está escrito lá, Paco Rabanne, mas quando eu abro a tampa e eu cheiro, é fleur de gambá. O que adiantou o vidro tão bonito se o conteúdo é uma porcaria? Eu preferia que você me desse o perfume verdadeiro numa garrafa de Coca-Cola. Ou numa garrafa de água mineral. Porque se o continente não é tão bonito assim, mas o conteúdo é real, é verdadeiro, isso vale muito mais. O conteúdo vale mais do que o continente. Mas as pessoas olham e só julgam a forma. Aí você pergunta, por que você vai casar com ela? Ah, porque é uma gata, né, cara? E você vai casar com ele por quê? Ah, tu já viu o peitoral? Já viu o tanquinho que ele tem? 90% das pessoas que frequentam as academias hoje não estão lá buscando melhor saúde. Elas estão lá buscando os homens bíceps maiores e torácicos definidos e as mulheres botando glúteos mais avantajados. É só isso. A maioria está lá a fim disso. Só. Não está buscando melhorar de saúde, combater qualquer pressão alta, osteoporose, qualquer coisa desse tipo, não. Está lá buscando só forma, aparência. Só aparência. Mais nada, porque se não tiver aparência, é difícil de arrumar emprego. Até para arrumar emprego, a coisa às vezes se baseia mais na aparência do que no conteúdo. No campo espiritual, o homem moderno tentou apagar a relevância de Deus na vida das pessoas. Já o homem pós-moderno, embora não seja um crente, ele é um místico. Ele acredita em qualquer coisa, menos na Bíblia e em Jesus. Mas no resto ele acredita em pirâmide, força do pensamento, Seixonoye, meditação. Ele acredita em qualquer negócio, qualquer coisa. Você dá para ele uma pedra, que você achou ali no Bosque da Barra. Mas você diz, olha, eu trouxe essa pedra aqui da Índia.
Isso aqui é uma pedra energizada. Isso aqui vai ser, quando você botar isso aqui na sua mesa de cabeceira, daqui a 10 dias a energia que vai saindo assim, ó. Pá! Daqui a 10 dias você vai estar outra pessoa. O cara leva a pedra para casa, você diz que isso veio da Índia, mas veio ali do Bosque da Barra. Veio do Parque Chico Mendes. Porque o homem pós-moderno, ele não acredita em Deus, mas ele é um místico, ele acredita em qualquer coisa. Se Jesus vivesse com o povo dessa mentalidade, ia dar um ruim desse aqui. Multiplicou pães e peixes, mas ia ter gente que ia dizer assim, eu não posso comer isso, eu sou vegano. Ô turma chata! Cara, você quer ser vegano? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas não me encha a paciência com isso, pelo amor de Deus. Se você quer sentar comigo e conversar para me mostrar quais são as vantagens da dieta vegana, vegetariana e tal, tudo bem, mas não se torna militante, xiita, que fica buzinando até telefone. Alô! Tá comendo tofu? Que tofu, cara? Tofu, sei lá. Gente chata. Jesus multiplicou pães e peixe. Alguém ia dizer, mas esse peixe aí foi testado para mercúrio? Esse pão aí é sem glúten? Coitado do glúten. O glúten é só uma proteína, coitada, que tem em tudo quanto é massa. Quem é que tem que evitar glúten? Quem tem uma doença chamada doença celíaca. Quem tem doença celíaca não pode comer glúten. Quem não tem, pode comer glúten à vontade, sem problema, que não vai morrer, não vai dar nada. Vai botar o glúten na cadeia, acusado. O glúten lá no fundo da cadeia. Tá. Mas pastor, mas me disseram que se eu comer glúten eu vou ficar retardado. Não vai ficar, já está. Nunca existiu uma geração tão chata. Nunca existiu uma geração tão chata. Mal informada e chata. Achando que sabe tudo. Quando não sabe nada. No meio desse caos, a pergunta é, a que veio a nova? A que veio a nova igreja? A nova igreja é um lugar para influenciar famílias com um entendimento dos valores do reino de Deus. É um lugar para restaurar pessoas e famílias. Para pessoas e famílias serem restauradas e abençoadas. Sabe, veja só o seguinte, é um privilégio para uma criança ser criada num lar onde pai e mãe se amam, se respeitam, servem a Deus e existe paz e alegria ao invés de brigas e xingamentos. Sabe, uma criança que é criada num ambiente onde existe toda hora uma palavra rude, grosseira, xingamentos, palavrões, isso vai gerar, não tem jeito, aquilo imprime na alma, não tem por onde. Aquilo ali é um carimbo que é colocado a cada dia na alma da criança. Vai fazendo uma marca. E no final tem consequências maiores ou menores. Mas é um privilégio quando uma criança é educada num lar. Eu disse um lar, porque esse conceito brasileiro não tem muito. O americano valoriza muito isso. Esse lugar não é simplesmente a house, it's a home. Não é simplesmente uma casa, é um lar. Um lar é um lugar de família. É um lugar de convivência em paz. É um lugar de alegria, de paz, de brincadeiras, de respeito, de amor. Isso é um lar. E é um privilégio para uma criança ser criada num lugar assim. Isso deveria ser a nossa realidade como igreja. Amém? É um privilégio para um jovem ver os seus pais, mesmo diante de dificuldades financeiras ou emocionais, permanecerem firmes na fé, esperando em Deus, confiando em Deus, orando, confessando a palavra, colocando a palavra em prática, andando em amor. É um privilégio isso. Porque a fé não é uma teoria, a fé é uma vivência. O justo viverá pela fé. Por isso eu digo aqui já há anos, a maior e melhor herança que você vai deixar para os seus filhos é a sua fé. Não é grana, não são casas, não são propriedades, mas é a fé que você pratica, não é a fé que você diz.
Filhos de fumantes crescem ouvindo o pai dar bronca. O pai fuma e fica dizendo, não fuma, meu filho, você não pode fumar, hein? Se eu te pegar fumando, vou te dar uma coça, porque o fumo dá câncer, o fumo mata, não sei o quê. Mas a maioria dos fumantes são filhos de fumantes. Porque o pai falou contra. Mas o exemplo dele falou mais forte do que a teoria. Homens que espancam, que batem, que são violentos com mulheres, geralmente tiveram pais que deram esse exemplo para eles. E eles crescem jurando que não vão repetir a mesma coisa que o pai fez. Eu vi meu pai espancando a minha mãe, eu vi meu pai maltratando a minha mãe, até arrancando sangue da minha mãe, eu nunca vou fazer isso com a minha esposa. E contrariamente àquilo que ele gostaria, ele repete, porque o que ele recebeu foi um carimbo a cada dia. É assim que se faz, é assim que se faz, é assim que se faz. E é um privilégio para um jovem ver os seus pais, mesmo passando por dificuldades, se mantendo firme na fé, confessando a palavra. A gente falou aqui que no culto anterior, eu li um testemunho aqui de uma menina que foi membro aqui da igreja, é membro aqui da igreja já há muitos anos, chegou aqui há muito tempo atrás. E ela chegou aqui, ela estava passando por um perrengue financeiro do tamanho de um bonde, professora de educação física, do estado, do município, não sei, cheia de dívida, toda enrolada. E a vida dela não ia para frente, mas ela permaneceu firme, escutou, falou, é assim que funciona? Eu creio. Ela permaneceu firme, confessando a palavra, confessando a palavra, confessando a palavra. Mãe solteira, 3 filhos, dificuldade para criar, tendo que cuidar também dos pais. Um dia, Deus abriu uma porta. Ela sonhava e orava, Deus, eu quero grandes coisas para a minha vida, eu quero um marido que seja um homem de Deus. De repente, ela aqui no Brasil conheceu um canadense. Está morando no Canadá. Casou, o cara é um pastor. Estava aqui hoje, o cara. Raymond. Casou com Raimundo, não. Raymond. Olha só o que ela disse no testemunho. Quando eu estava apertada financeiramente, eu fiz as contas e eu vi que para sair do sufoco eu precisaria ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava. Ela disse, hoje eu estou ganhando 20 vezes mais. Mas ela perseverou em não abrir mão, porque ela podia chutar o balde, não podia? Caramba, entrei para a igreja, estou vendo aqui, o pastor Fragari falou isso, falou aquilo, confissão da palavra, exercício da fé, estou fazendo, não está acontecendo nada, quer saber de uma coisa? Pá, chutei o balde, isso não dá certo. E muita gente já fez isso. Mas a fé funciona. Quando? Quando a gente persevera. Porque fé não é mágica. Fé é fé. Você precisa perseverar e permanecer firme ali na sua confissão de fé. Não é à toa que o escritor aos Hebreus diz, não abandonemos a nossa confissão, porque ela tem valor diante de Deus. Não abandonar, por que alguém quer abandonar? Porque está demorando, porque não aconteceu no dia seguinte. Mas quando você persevera, a coisa vai acontecer. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele alerta, olha, quem casa passa por problemas. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão, quem casa passa por problemas. Mas, quem fica solteiro também passa. Então é melhor casar, pelo menos tem alguém do seu lado para sofrer junto. Porque sozinho é um perrengue danado. Qual é a maior fonte de problema no casamento? Sabe que o pessoal diz, os estatísticos aí, dizem que o maior problema que causa divórcio, a maioria dos divórcios são causados por problema financeiro. Mentira! Mentira! Pode mostrar para mim a estatística que quiser. Eu vou dizer, essa estatística é furada. É mentira. Por quê? Porque se fosse assim, não tinha ninguém casado nas favelas. Mas os índices de divórcio nas favelas são menores do que nos condomínios da Barra. Como é que pode isso? Como é que pode? Quer dizer, se fosse uma questão financeira, na favela estava todo mundo separado, nas comunidades, já tinha separado todo mundo. Porque ali o pessoal de baixa renda. Mas nos condomínios de alto luxo, tem divórcio que não acaba mais. O pessoal tem grana para acender charuto. Lá o camarada faz fogueira santa, não é com pedaço de madeira, não é com grana, nota de 100. Fogueira santa de Israel. Mas tem índice altíssimo de divórcio. O camarada já casou 3, 4, 5 vezes, não se acerta com ninguém. Ninguém se acerta com ninguém. Aliás, uma pessoa aqui me falou, um advogado aqui, que me falou que há uns anos atrás, lançaram um projeto de lei no México, que os casamentos iam ser
válidos por apenas 2 anos. E depois, casou, vale 2 anos. Depois de 2 anos, se quiser, renova. Igual aluguel, sabe como é? Gostei da casa, da vizinhança, tem mercado perto e tal, vou renovar o contrato. Renovou, por mais 2 anos o aluguel. Quer dizer, gostei da mulher. Gostei, ela cozinha bem, lava bem, vamos renovar. Por mais 2 anos. E quando não der ruim? Aí a gente não renova. O problema maior do casamento não é a grana, é a carne. A maioria dos casamentos dá ruim por causa da carne, por causa de carnalidade. Se um casal, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, isso é papo para encontro de casais, mas eu vou dar de bônus para você aqui. Não falei isso em nenhum dos outros encontros, mas ouve só essa. Se um casal, cada um dos dois, não tem esse papo, você está orando junto com a sua mulher? Não é esse o papo. Você está orando? Você está gastando tempo na meditação e na confissão da palavra? Porque se a esposa e o marido, individualmente, gastarem tempo na leitura, na meditação da palavra, orando, podem até orar juntos, é saudável, é muito bom, é bacana, mas é importante que cada um, isso é a Bíblia que diz, o apóstolo Pedro diz isso, que cada um precisa manter a sua comunhão pessoal com Deus, para que não se quebre a comunhão de um com o outro. Quando você vê um casal que começa a dar ruim, a primeira coisa que você fica ciente, alguém ali quebrou a sua comunhão com Deus. Ou ele, ou ela, ou ambos. Porque se mantiver individualmente, não adianta, você ora, meu irmão. Não, mas a minha esposa ora pra caramba. Meu irmão, na vida espiritual não tem regra 3 não, cara. Ela está no banco, eu estou aqui no time titular, mas a minha mulher está no banco só orando por mim. Você também tem que orar. Manter a sua comunhão com Deus. Porque o maior problema de família, separação de casais, é a carne. Mateus 12, 25, Jesus disse, conhecendo Jesus os seus pensamentos, porque acusaram Jesus, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos dos caras, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida, toda casa, família, dividida contra si mesma, não subsistirá. Não tem jeito. Uma família subdividida, e divisão é plano de Satanás. Dá uma olhada no mundo. O que as empresas do mundo, as grandes empresas, procuram hoje em dia? Cada vez mais? Fusão. A Boeing é muito boa. A Embraer, maravilha. Mas as duas querem se fundir numa só. Por quê? Porque juntas elas são muito mais fortes do que cada uma isolada. Nós juntos somos muito mais fortes do que cada um por si. A igreja do Senhor Jesus, ela é burra. Porque cada vez mais ela se divide. Quando nós deveríamos estar fundindo igrejas. Ao invés de abrindo cada um a sua barraquinha, todo mundo abrindo um supermercado. Cada uma quitanda, ganhando pouco. Mas se todo mundo abrisse um mercadão, um hipermercado de Jesus, tudo quanto a igreja junta ali, produtividade ia ser maior. Mas o que a gente faz? E no Brasil isso é um inferno. As igrejas têm uma mentalidade de competição, não de colaboração. Então aquela igreja fala mal dessa, essa fala mal daquela, que fala mal daquela outra, todo mundo fala mal um do outro, querendo convencer você de que a minha igreja é a melhor. Se você mudar para aquela, aquilo é o lixo. E a gente deveria, na verdade, esse é o plano de Satanás, divisão, dividir. Casais muitas vezes procuram um gabinete pastoral com problemas, na verdade, para ouvir do pastor uma opinião de quem é que está com a razão. Eles não querem um conselho para se acertarem. Eles querem ouvir do pastor quem é que está certo. Então o camarada fala, e o pastor assim, em quem que eu vou votar? É nesse aqui, é no outro. É no Trump, é no Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Quem é que está com a razão? Não, o pastor não está ali para dar razão para ninguém. Se você vier fazer gabinete pastoral de família, de casal, com os nossos pastores, a única coisa que você não vai ouvir é o pastor dizendo, ele está com a razão, você está errada. Porque, na verdade, há uma parcela grande de culpa para cada lado. Isso é divisão. E divisão vem do inferno. Romanos 12, 2 diz lá, não se amoldem ao padrão desse mundo. Mães, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo. Você percebeu? Eu falei aqui do padrão do mundo o tempo inteiro. Não se amolde a esse padrão. Não se permita ser influenciado por esse padrão.
Seja diferenciado do mundo. Hã? Amém? O crente não é necessariamente diferente do mundo, mas obrigatoriamente ele é diferenciado do mundo. E a gente precisa procurar essa diferenciação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você não acordar para entender a diferença entre o sistema desse mundo e o sistema do reino de Deus, você vai sucumbir aos apelos da carne. O relativismo, a ambiguidade, a desvalorização dos valores morais, dos valores espirituais. Os jovens, então, são... Você já ouviu falar essa expressão? Fulano de tal é uma pessoa muito desinformada. Já ouviu essa crítica? As pessoas chamam os outros de desinformados, não sabem nem o que é desinformação. Desinformação não é a pessoa que não leu o jornal de ontem. Desinformação é uma tática de guerra, inventada na União Soviética, na época da Segunda Guerra. Então, o que é a desinformação? Você manda uma informação, e eu, para te confundir, mando uma desinformação. Então, eu te informo do seguinte: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aí o diabo manda uma desinformação. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma desinformação que ela vem para confundir a informação. Se você não focar nos valores de Deus, você vai sofrer uma desinformação do inferno. Com pensamentos relacionados com várias coisas que te parecem lícitas e boas, até mesmo com pensamento político e etc. e tal. O brasileiro é mestre na vitimização por desinformação. 3 chaves para você vencer nos dias de tribulação. Quando o diabo investir contra a sua família. Na verdade, o que eu preguei até agora foi a introdução da mensagem. Agora é que eu vou começar a pregar. Aleluia. 3 chaves para você vencer nos dias da tribulação, em especial quando a tribulação vem dentro da sua casa. Primeira delas, saiba que o amor nunca falha. Pastor, nesse caso aqui eu não sei o que eu faço. Haja em amor, você nunca vai errar. Nunca, nunca. O amor é o dom supremo e ele precisa ser exercido primeiramente no campo da família. As pessoas às vezes querem amar o mundo, mas não querem amar o pai e a mãe que estão dentro de casa. Os filhos, a mulher, o marido. O amor é o dom supremo, ele precisa ser exercido em primeiro lugar no campo da família. Sabe que se a sua família é o seu campo missionário de teste. Tem às vezes, muitos jovens, às vezes são inspirados por algumas coisas, em alguns lugares, algumas mensagens, para se tornarem missionários. Aí o cara chega para mim e fala assim: pastor, eu quero ser missionário, eu quero ir para a África. Aí eu pergunto assim: como é que está o seu relacionamento com a sua família? Ah, meu pai não me entende, minha mãe não quer saber, e coisa e tal. Então, cara, quando você se acertar com os teus pais, você volta aqui e conversa comigo que eu te mando para a África. Eu te mando para qualquer canto. Mas primeiro, se acerta com a tua casa. Nenhum volta. Sabe por que não volta? Porque acaba procurando oportunidade em outro lugar que não checa essa questão da família. Não checando isso, não, é mais um para ajudar a gente. Então vamos mandar, que se exploda o avião. Quero nem saber como é que está a família, se o pai concorda ou não concorda. Não, estou nem aí. Está abraçando a nossa causa, então vamos mandar. Cara, você quer evangelizar o mundo? Evangeliza primeiro a sua família. Sua família, você não tem obrigação, entenda isso aqui, você não tem obrigação de ganhar sua família para Jesus. Mas você tem que ter o compromisso de ser uma testemunha fiel para cada um deles. Eu sempre expliquei aqui que há uma diferença gigantesca entre orar por coisas e orar por pessoas. Coisas não têm vontade. Eu oro pedindo a Deus um carro novo, o carro não pode dizer: não quero ele não. Deus me abençoa com dinheiro, eu vou lá e compro. Mas não adianta eu orar: Senhor, torce o braço desse meu marido que ele é incrédulo. Faz, Senhor, uma obra na vida dessa minha mulher, porque ela é pescoço duro, é carne de pescoço, é dura de coração. Não adianta. Porque Deus não torce o braço de ninguém. Mas quando você começa a querer ser exatamente essa testemunha fiel para a sua família, e você ora pela sua família, há uma promessa bíblica envolvida nessa história. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu oro pela minha família, não há garantia nenhuma que Deus vai salvar a minha família amanhã. Algumas pessoas são salvas no dia seguinte, outras numa outra semana, outras daqui a um ano. Tem gente que só vai ser salva daqui a 10, 15, 20 anos. Tem gente na minha família que talvez só se converta depois que eu morrer. Mas eu confio que Deus é fiel à sua palavra e vai cumprir aquilo que Ele prometeu.
Então eu preciso ser uma testemunha fiel. E simplesmente isso, ser uma testemunha fiel. Em segundo lugar, tudo é possível ao que crê. No dia de crise, quando o diabo quer trazer divisão na sua casa, você tem que se lembrar, tudo é possível ao que crê. Eu creio, tudo é possível. Confie no programa de Deus, no plano de Deus. Confie no método de Deus. Não fique se desgastando à toa. Confie no método dele. Pastor, mas está demorando muito, a pessoa não se converte nunca. Confia no método de Deus. Ele vai usar o seu testemunho. Você não precisa vir com versículos para ameaçar a pessoa, que o Apocalipse vai manifestar amanhã, o anticristo vai levar ela. Você precisa ser somente uma testemunha fiel. Só isso. Só isso. Vivenciar o amor de Deus para ela todo santo dia. Pastor, até quando o marido bebe, até quando ele bebe. Até quando a minha esposa é desaforada comigo, até quando ela é desaforada. Você tem que simplesmente entender e confiar no método de Deus e não se desgastar. Confiar nele, exercitar a sua fé. Amar, 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 confiar no programa e confiar nas promessas de Deus para a sua vida. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquela pessoa pode demorar, Deus não vai dar uma chave de braço nela, mas Deus vai começar a movimentar circunstâncias. Deus não entorta pessoas, mas entorta circunstâncias. Ele vai começar a mudar circunstâncias para aquela pessoa enxergar de modo diferente, entender de maneira diferente, olhar para você de maneira diferente e, de repente, do nada, aquela pessoa se converte. Mas você precisa confiar no programa, no método e nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, lembre-se sempre que a verdade sempre te libertará. Não importa quem está pegando no seu pé, não importa o que de ruim esteja acontecendo à sua volta, a verdade sempre prevalecerá. Então, na sua casa, seja verdadeiro. Você errou com seu filho, vai lá e pede perdão. Porque o mundo ensina pra gente que se o pai vai pedir perdão para o filho, perde a moral. Cara, eu cansei de errar com meus filhos. Em todas as vezes que eu errei, eu sempre cheguei para pedir perdão. Nunca perdi o respeito, pelo contrário, o respeito deles por mim sempre cresceu mais quando eu reconheci os meus erros. Eu não sou perfeito, então eu sei que eu erro. Não há nenhum de nós aqui, que seja pai ou mãe, que sempre tenha sido ali. Quem aqui já reconhece, pastor, mais de uma vez eu já exagerei na disciplina com os meus filhos? Hã? A pessoa até nem levanta muito, só vai. Mas quando você pede perdão, você é verdadeiro. Por que você sendo verdadeiro, a coisa funciona? Porque a verdade liberta. A verdade liberta. Então eu preciso me fundamentar na verdade. Porque sendo verdadeiro, honesto e sincero, com certeza, tudo vai andar bem dentro da minha casa. Amém, gente? Eu vou fazer uma coisa agora, eu vou te pedir para fazer uma coisa aqui meio maluca. Fica de pé.